Melvir e XP seguem cada vez mais fortes e unidas para fortalecer a assessoria de investimento pelo Brasil. Hoje, nós estamos em Brasília para falar sobre essa profissão que tanto cresce no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um bate-papo de altíssimo nível sobre assessoria de investimento. Temos um convidado mais do que especial, Davi Leles, gestor comercial da Valor. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raoni. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Davi, temos um desafio grande, que é fortalecimento dessa profissão tão necessária para o mercado financeiro do Brasil. Eu gostaria de, antes de adentrarmos a profissão, que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua jornada e como você iniciou na carreira de assessoria de investimento. Legal, Raoni. Eu não vim originalmente dos investimentos. Eu me formei em engenharia civil, mas na própria graduação ao longo da faculdade, eu já me interessava muito por investimentos, por essa área financeira. Então, ao longo da faculdade, eu abri um cursinho de matemática, de cálculo, com um colega meu. A gente começou a dar aula de matemática, depois eu comecei a dar aula de cálculo. E nesse meio tempo, eu comecei a me interessar pela parte financeira dos números. Como fazer um fluxo de caixa, como controlar uma DRE. Comecei a me interessar mais por investimentos também. E nesse meio tempo, enquanto eu me interessava por investimentos, estudava mais sobre renda fixa, renda variável, comecei a estudar sobre mercado financeiro e achei essa profissão nova, até então, era muito nova, né, muito recente no Brasil, de assessor de investimentos. Colocaram num grupo lá da empresa júnior que eu fazia parte, um convite para fazer parte de uma dinâmica de trainee para um escritório, a Valor Investimentos, que hoje eu sou sócio. Me inscrevi, fiz as 6 etapas do processo de trainee e hoje eu sou gestor comercial da Valor Investimentos. É impressionante como o mercado gosta de engenheiros. Eu lembro muito bem, né? Eu fiz engenharia mecânica. Eu lembro muito bem, no meu primeiro dia de engenharia, era um encontro de abertura com o reitor e era uma sala gigantesca, era um auditório. Estávamos lá, eram mais de 500 alunos, né, na Escola Politécnica da USP. E aí o reitor falou algo como, é muito triste ver o governo do estado de São Paulo investindo em alunos da Politécnica e no final vão todos para o mercado financeiro. E naquele momento é um absurdo mesmo, né? Mas depois de entender o mercado financeiro, das possibilidades de crescimento intelectuais, profissionais, era nítido que eu não deveria continuar na engenharia, né? Mas o que mais te brilhou os olhos quando você conheceu o mercado financeiro? Raoni, eu sempre fui um generalista. Sempre gostei de matemática, de cálculo, mas também gostava de estudar sobre história, sobre geografia. E eu escolhi muito a engenharia, muito porque ela abria um leque de possibilidades para você trabalhar com várias coisas diferentes, né? Desde você fazer uma obra de fundação de solo de uma casa, construir prédios, ou então trabalhar com instalações elétricas. Enfim, você abriu uma gama muito grande de possibilidades. E no mercado financeiro, o que me brilhou os olhos foi que você consegue usar todas as skills que você aprendeu ao longo da vida a favor disso. Você vai falar com clientes, você vai fazer a alocação, você tem que entender de mercado, você tem que entender do que está acontecendo nos Estados Unidos para explicar para o seu cliente, você tem que saber de gestão, entender de pessoas caso você vá para uma vertente mais de liderança e de gestão. Então, o leque do mercado financeiro foi o maior que eu já vi, eu fiquei apaixonado. Era uma carreira profissional que, frente às outras carreiras no Brasil, ainda tinha e ainda tem mais demanda do que oferta de bons profissionais, e isso 10, 15 anos atrás e continua até hoje. E hoje em dia eu vejo que é uma possibilidade de você ganhar mais do que em outros mercados que estão saturados também. Pegar medicina, direito, engenharia, odontologia, são mercados que já são muito sedimentados no Brasil hoje. Já tem muita gente boa fazendo aquilo ali há muitos anos. Então, um mercado de entrada que em pouco tempo você consegue fazer um bom trabalho e se destacar é o mercado financeiro. Eu gostei desse em pouco tempo, né? Eu lembro bem quando eu estava pesquisando sobre os primeiros salários, né, de um engenheiro e parecia ser tão distante a remuneração de um engenheiro frente ao que eu gostaria de construir. Só que no mercado financeiro é diferente, né? A velocidade de crescimento financeiro ela pode ser muito maior. Agora, com base na sua experiência, como que isso aconteceu? Foi algo de verdade rápido, meritocrático ou foi muito, muito lento, burocrático, seguindo modelos clássicos de RH? O mercado financeiro ele tem uma característica muito interessante. Ele é um mercado muito meritocrático quando comparado com outros mercados, mas a característica crucial para quem vai fazer, por exemplo, uma migração de carreira como eu fiz, é que você nunca começa do zero. Todas as skills que você adquiriu ao longo da sua vida, você vai usar como catalisadores daquela sua carreira.
Ou seja, a sua carreira principal vai ser no mercado financeiro, mas você como advogado que aprendeu a fazer uma boa reunião, a falar bem, você vai usar essa skill. Você como engenheiro que aprendeu a lidar bem com números, aprendeu a ter uma sistemática, ser organizado e saber executar tarefas, resolver problemas, você vai usar isso na sua carreira de assessor comercial ou de líder comercial de uma equipe. Você que veio de uma área de administração, você vai enxergar a sua carteira de clientes como uma mini empresa dentro de um escritório. Então você nunca começa totalmente do zero. Você tem catalisadores que ao longo da sua carreira você acumulou e quando você faz essa transição de carreira, você consegue usar esses catalisadores a seu favor. Perfeito. Começamos o nosso papo falando sobre engenharia, né? Nossa área de início aí nos estudos, né, de ensino superior. Mas o mercado financeiro ele tem espaço para todas as áreas. Para a área de humanas, biológicas, exatas. E eu acho que essa é a grande beleza, né? É um mercado que preza pela meritocracia. Então não importa a idade das pessoas, a formação das pessoas, a origem, se é uma classe baixa, classe média, classe alta, o que realmente o mercado valoriza é a intensidade e a geração de resultados. E como que a meritocracia ela se transforma em números na assessoria de investimento? Legal, Rony. Essa pergunta é muito interessante porque ela tange quem a gente gosta de contratar na Valor. Na Valor, a gente dá preferência por contratar PhDs. Não necessariamente PhDs de faculdade, de formação universitária, mas PhD é uma sigla em inglês que significa Poor, Honest and Driven. Poor, não necessariamente a pessoa que seja muito pobre, ou que não tenha dinheiro para fazer nenhuma compra ali, esteja muito insatisfeita, mas aquela pessoa que ainda não alcançou o sucesso financeiro que ela queria ter. Aquela pessoa que não chegou lá financeiramente. Porque o mercado, ele é um terreno onde você consegue trabalhar bem de maneira honesta, trabalhar bem o seu cliente, tratando ele sempre em primeiro lugar e ganhar dinheiro com isso. Então, pessoas que queiram ganhar dinheiro, pessoas honestas, isso aí é crucial. Qualquer pessoa que queira fazer carreira no mercado financeiro, ela tem que saber que ela está lidando com a reputação dela. Então essa reputação ela é construída ao longo dos anos e ela deve ser mantida ao longo dos anos. Então antes de qualquer coisa, o assessor de investimento deve ser muito honesto e colocar o cliente em primeiro lugar. E driven tem que ser aquela pessoa focada, aquela pessoa que sabe o que quer, aquela pessoa que está afiada, está de orelha em pé ali, querendo abraçar uma oportunidade. Essas pessoas que não necessariamente tenham uma determinada formação acadêmica, uma determinada bagagem cultural, são as que mais se destacam no mercado financeiro. E eu acho isso muito meritocrático. Quanto mais resultado elas conseguem entregar, quanto mais elas se dedicam, o resultado no médio e longo prazo, com certeza vem. Você acha que uma pessoa ela pode ser mais ou menos honesta? Não existe, isso é binário, né? Ou ela é honesta ou não. É igual, binário. Igual choveu ou não, ou choveu ou não choveu. Perfeito, é isso que eu adoro de falar para os meus alunos e alunas. A pessoa ou ela é honesta ou ela não é honesta. E outra coisa que eu não concordo também é o tal do meu lado profissional, o meu lado pessoal. Nós somos indivíduos, né, pessoas únicas, e esse tipo de separação são sinais aí de pessoas que a gente deve tomar algum cuidado, né? Quanto mais o mundo vai se modernizando, quanto mais o mundo vai se globalizando e a gente vai trabalhando cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais, nos tempos modernos não existe separar a vida profissional da vida pessoal. Mais ainda na profissão de assessoria. Um bom assessor de investimentos, ele é assessor 24 horas por dia. Enquanto ele está acordado, porque não é só uma profissão, é um estilo de vida. Isso não quer dizer que ele tem que ter um burnout, tem que trabalhar 19 horas por dia, esquecer da família, dos amigos. Mas quer dizer que ser um bom assessor de investimentos é mais do que uma profissão. Não existe mais essa separação entre o que eu sou no trabalho e o que eu sou na minha vida pessoal. É um estilo de vida. Você vai almoçar com um cliente seu, você está prestando ali um serviço de assessoria para ele, você está batendo papo, pode ser sobre a vida, mas é uma forma de você estar trabalhando e próximo do seu cliente. Você vai numa festa de casamento ou no batizado de uma criança de um cliente seu, querendo ou não, você está estreitando laços e isso vai ser bom para sua carreira também. Então, o assessor de investimento, mais do que qualquer outra profissão, tem que saber levar de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa. Você já trabalhou com algo que você não gostava, Rony? Já. E se você fizer algo que você não gosta por 2 horas por dia, é muito mais maçante do que trabalhar 12, 14 horas por dia com algo que você gosta. Então a profissão de assessoria, para quem gosta, quem é comercial, gosta de lidar com pessoas, tem que ser leve, mas acaba virando um estilo de vida. Sem dúvida, até mesmo porque os clientes possuem rotinas diferentes, horários diferentes, então aquele assessor que ele tenta ter uma rotina de trabalho muito quadradinha, eu vou lá das 8 às 19 horas, de repente o cliente ele precisa de alguma informação à noite ou no final de semana, esse assessor acaba tendo dificuldades, né, de relacionamento. Exato. Hoje o mercado ficando mais competitivo e se modernizando também,
essas pequenas coisas que os assessores vão fazendo para encantar o seu cliente são os grandes diferenciais. Se engana quem acha que vai ganhar o cliente porque um CDB vai render 1 ou 2% a mais do CDI, ou porque fez uma alocação numa carteira que não caiu ainda de ações. O verdadeiro assessor, que é bom mesmo e vai deslanchar na carreira, é aquele que entende o que o cliente busca num bom assessor. A Charles Schwab, que é um modelo parecido com o da XP, soltou na recente pesquisa dela com os clientes, né, que tem financial advisors lá nos Estados Unidos, quais são as preferências desses assessores. E muita gente acha que é a rentabilidade da carteira que vai conquistar o cliente. O número 1 que esses clientes flegaram e indicaram... Disponibilidade. Isso aí. Ou seja, o cliente busca um assessor que esteja disponível para ele. Pode ser para não falar de investimento, mas porque ele perdeu um ente querido, ou ele está com algum problema financeiro, ou ele está precisando de alguém para ouvir ele. E isso, inteligência artificial nenhuma vai fazer como um bom assessor faz. E o segundo critério, transparência e confiança. Isso também transparece para o cliente. Não existe meio termo em ser confiável ou não, de ser honesto ou não. Isso é muito transparente para o nosso cliente também. Então ele busca alguém que esteja disponível, alguém que seja transparente e confiável. E em terceiro lugar, as qualificações e a formação dessa pessoa. Não necessariamente de que área ela veio, mas quais qualificações no mercado ela adquiriu. Quanto que ela sabe de alocação, ou pelo menos ela sabe todo o básico para conseguir instruir o cliente dele e às vezes levar um profissional de uma mesa de renda variável, de uma área de private equity, para poder atender esse cliente de uma maneira mais profunda. A rentabilidade vem em 4º lugar nessa última pesquisa da Charles Schwab. Interessante, não é? As pessoas ficam presas à performance do Ibovespa ou a comparações com o CD. Óbvio que isso é importante. O cliente ele não quer perder dinheiro, ele quer ter rentabilidade, mas isso vem na 4ª posição, certo? Na 4ª posição. Mas como que o assessor ele equilibra, então, a disponibilidade com os filhos, com a esposa, com saúde, esporte, lazer, férias? Bom, isso é um desafio. Provavelmente quem está começando agora vai ter que encontrar o seu balanço ideal entre família, amigos, profissão, entre os clientes, entre estudar sobre mercado, estudar para uma certificação, tirar um CE, um CFP, um CFA, um CGA. Ao longo da sua caminhada comercial, você vai descobrindo o que funciona melhor para você. Tem muitos assessores que gostam de separar a parte operacional do dia de manhã, a parte comercial do dia à tarde. No meio do dia ali faz um relacionamento, almoça com o cliente, resolve algumas demandas mais urgentes. No final do dia separa um tempo mais para a família, ou no começo do dia, bem cedinho, faz um esporte. Isso é muito importante para os assessores que estão começando agora. Esse equilíbrio, você tem que estar com a mente afiada e o corpo preparado para você atender bem o seu cliente. Acho que isso vem naturalmente, sempre lembrando de alguns pontos. Você não pode deixar de atender o seu cliente na hora que ele precisa, mas também isso não quer dizer que você precisa estar o tempo todo disponível para ele. Você tem que alinhar logo de início em quais momentos ele vai poder contar com você ali no momento que ele precisa, em quanto tempo você vai buscar voltar uma ligação para ele e alinhar com ele também quais expectativas ele pode ter. Um bom assessor, ele não perde cliente por conta de rentabilidade. Ele não perde cliente porque a bolsa caiu ou porque aquela ação que ele comprou não foi tão bem quanto ele gostaria. Só se perde cliente por um motivo principal, que é a quebra de expectativas. Então, alinhar muito bem as expectativas com o cliente, alinhar em casa que o primeiro 1 ano, 2, vai sim ser um pouco mais corrido, vai ser um momento de muita dedicação, de você formar a sua base de clientes, você fazer os seus clientes fiéis que vão começar a te indicar, depois o negócio deslancha. Então, aqueles primeiros 1, 2 anos, eles são bastante ralados, tem mais ralação, mas se você conseguir ter organização de dividir a sua agenda de uma maneira bem organizada, isso daí geralmente dá certo. Você trouxe 2 pontos que eu gostaria de explorar mais. Primeiro, essa questão de alinhar as coisas em casa. Como que uma pessoa em transição de carreira, ela deveria apresentar, vender a profissão de assessoria para o marido, para a esposa? Bom, já ouviu falar na curva S? Sim. A curva S, a S-Curve, ela descreve o crescimento de várias coisas no mundo. Descreveu o crescimento da população de determinada cidade, descreve a quantidade de assentos de uma aeronave, de um Boeing, descreveu o crescimento do Império Romano. Descreve o crescimento de uma população de bactérias e também descreve o crescimento da carteira de clientes de um assessor. A curva S é uma curva em formato de S, como o nome já diz, que ela começa mais lenta e depois ela tem um crescimento exponencial e depois ela cria uma assíntota, ela fica mais flat, mais horizontal. Nossa, me deu um saudosismo agora ouvir assíntota, né? Bons tempos de engenharia. Bons tempos de engenharia. Essa curva, ela começa mais lenta.
A mesma coisa acontece no período de formação da carteira de clientes. Você vai precisar trabalhar todo o seu mercado X, família, amigos, pessoas mais próximas. Nesse momento, você tem muita ralação, você tem que ralar bastante, puxando o telefone, que é o melhor amigo do assessor, ligando para os seus amigos, ligando para os seus parentes, ligando para as pessoas que passaram pela sua vida, pelos seus médicos, dentistas, advogados que já te atenderam. Nada mais justo do que alguém que você já foi cliente, ser seu cliente, e você vai contactar essas pessoas, avisar elas que você está migrando de carreira, que hoje você é sócio ou você está trabalhando em determinado escritório de investimentos, e vai chamar essa pessoa para um café para apresentar ali o seu modelo de negócio e como que você consegue impactar a vida dela. Isso dá bastante trabalho. Então você tem que alinhar, às vezes, em casa, que você vai precisar de um horário menos flexível no início, que você vai precisar trabalhar mais horas, às vezes gastar 1, 2 ou 3 vezes ali o horário do almoço almoçando com o cliente. Depois que você já tem 10, 15 clientes mais fiéis, esses clientes começam a te indicar e você entra na parte exponencial da curva S e aí o negócio fica legal. Porque esses clientes fiéis que já tiveram um gostinho do seu trabalho, eles se sentem seguros de indicar a família, os amigos, os negócios que ele tem, as PJs que eles têm e por indicação a sua carteira começa a crescer muito mais rápido. Mas você vai chegar num momento onde você chega no limite de atendimento. Um bom assessor de investimentos, ele não pode ter 500, 600, 1.000 clientes. Ele tem que ter uma quantidade mais reduzida de clientes para atender muito bem esses clientes. O que é uma quantidade reduzida pela sua experiência? Pela minha experiência, um bom assessor tem de 80 a 120 bons clientes. Mas isso não é estático. Existe um livro chamado Supernova Advisor, que ele fala desse processo de crescimento de base de clientes, onde você aumenta a sua base de clientes, entende qual é o seu público-alvo, qual é o seu nicho de atuação, onde você atua melhor, e depois você segmenta aquela base que você cuida. Então você passa para outras pessoas que atendam aquele público-alvo que não é mais o seu. Assessores mais novos, assessores mais voltados à renda variável ou à renda fixa. E você fica com aquele seu núcleo mais fiel, aquele seu núcleo de clientes mais comprados com o seu negócio. E esses clientes passam a te indicar. Então, de tempos em tempos, você se pega tendo 150, 160 clientes e você volta para a sua velocidade de cruzeiro ali, onde você atende bem todo mundo, liga no aniversário, faz uma reunião por mês, que é de 80 a 120 clientes na média. Vou tentar sintetizar porque a explicação ficou incrível. Veja só, então, num primeiro momento, o assessor com pouca experiência, ele vai usar toda a rede de contatos que ele tem. Os amigos, colegas de trabalho, vai ligar, vai se apresentar como assessor, vai explicar o motivo ou os interesses dele em migrar de carreira. Afinal, aquele colega conhece a pessoa há anos fazendo uma determinada profissão e pode parecer estranho, uma mudança abrupta de jornada. Então é muito esforço, né? Uma dificuldade, um desafio inicial, mas aos poucos as sementes plantadas elas vão germinando, clientes vão vindo, a custódia vai aumentando. Clientes felizes, bem atendidos, começam a fazer indicações. E é aí que começa a empinação da curva S. Então, todo aquele esforço, ele continua, mas também vai gerando frutos ali em paralelo. Chega um determinado momento, o assessor com mais do que 100, 200 clientes, ele acaba tendo dificuldade de atender bem uma quantidade tão grande, e ele pode repassar algum desses clientes para assessores em começo de jornada, ficando com clientes maiores, mais sofisticados, mais rentáveis, e aí, com base num perfil que pode ser construído com o passar do tempo, o assessor ele pode ir nichando. Por exemplo, em clientes mais ligados a um determinado segmento, ele vai ficando ainda mais especializado, ainda mais reconhecido, e aí a custódia média dos clientes vai aumentando cada vez mais. Mais ou menos isso? Exatamente. E uma coisa muito legal da nossa profissão é que aquela máxima de que a plantação ela é opcional, mas a colheita é obrigatória, ela funciona muito. Tudo que você vai plantando de novos relacionamentos, de reuniões que você fez, de cafezinhos que você tomou, posicionamentos em redes sociais, isso provavelmente não vai dar um resultado imediato, 1, 2 dias depois. Existem clientes que eu trabalhei durante 1 ano até virar a conta. Existem pessoas que me acompanharam durante 2 anos até me procurarem de um nicho específico, até me procurarem para vir investir comigo, confiar no meu trabalho. Existem familiares que já demoraram mais de 3 anos até darem aquele voto de confiança, mudar a imagem do Davi engenheiro, do Raoni engenheiro, para o Davi e o Raoni especialista de mercado financeiro. Toda aquela plantação que a gente fez, ela é obrigatória, ela é opcional, mas ela é obrigatória a colheita lá na frente, porque ela vai dar frutos. Quem souber colher bem esses frutos, provavelmente vai ter esse momento da curva S. Só que você vai chegar num momento onde você não consegue atender mais clientes. E é nesse momento que você vai segmentar a sua base e ter ali o foco que você quer dar em qual tipo de cliente.
A estratégia de nichar clientes, eu não gosto dela inicialmente. Você é um assessor que vai atender só médicos, ou um assessor que vai atender só advogados, porque isso te limita um pouco, principalmente no início da carreira. Mas ao longo do tempo, os maiores assessores, inevitavelmente, eles vão nichar a carteira deles, porque eles começam a se especializar num determinado nicho e ganhar muitas indicações, porque ele começa a se destacar naquele atendimento. Existem assessores que 90% da carteira deles é de médicos, mas 10% ali fazem sentido. PJs, advogados, ele vai atender também. Existem assessores que são especialistas em empresários, porque eles conseguem fazer boas operações de crédito, mercado de capitais, mas não necessariamente vai atender só aquilo desde o início da carreira. Nós falamos sobre plantar e colher. Em que momento você acha que alguns assessores desistem da profissão? Principalmente nos 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos, que são os períodos de formação de carteira, muita gente busca no mercado financeiro e na profissão de assessoria algo que a profissão às vezes não pode dar, principalmente nesse início. Eu vejo que muita gente fala dos horários flexíveis, das grandes remunerações, que são completamente verdade, isso aí realmente acontece, mas que não necessariamente no início você vai conseguir ter essa flexibilidade de horário ou já essas grandes remunerações desde sempre. Esse período inicial, ele é mais sofrido, ele é mais ralado mesmo, porque você tem que se dedicar muito e às vezes o resultado demora 1, 2, 3 meses para vir. Geralmente, por experiência, os assessores que passam daquele 1 ano e meio são aqueles que realmente deslancham, são aqueles que têm as características que eu falei e que estão focados em fazer aquilo ele dar certo. Não basta só gostar de mercado financeiro para poder fazer essa profissão, para poder entrar na profissão de assessor financeiro. Você tem que se preparar para isso. Se você já está acostumado a ganhar mais dinheiro, a ter um padrão de vida mais elevado, e às vezes vai mudar para um escritório que te oferece um fixo ou que não vai te oferecer uma ajuda de custo durante 12 meses, você tem que se programar financeiramente para poder fazer essa transição. Você tem que se programar que não existe empresário que começa a empreender para ganhar mais logo de cara. Tem aquele período da curva J, né? Já é outra curva. Você vai investir na profissão até você ter um resultado ainda melhor lá na frente. Então não existe empresário que vai abrir uma empresa para trabalhar menos e ganhar mais. Geralmente você vai trabalhar mais e ganhar menos e depois isso vai se invertendo. Quando você tem uma carteira de clientes fiéis e comprados, é muito difícil você desistir da profissão, porque fica algo gostoso, fica algo que você vai continuar trabalhando muito, mas é um modelo mais seu com os seus clientes e não tanto assim ralado de ficar gerando muitos contatos, é mais cuidando também da sua base. Tem esse período de arrebentação, né, que é de aprendizado, entendimento do mercado, as primeiras reuniões, as dificuldades iniciais de uma transição de carreira. Mas, em um dado momento, né, eu gosto de fazer associação com o mar. A pessoa ela está ali na areia, olhando para o mar, ela está pensando sobre a carreira assessoria naquele momento. E ela entra na água, aquela água gelada na canela, aquele frio na barriga para aprovação na certificação Ancor. Ela passa no Ancor, só que a água está na canela. E ela começa a entrar. E aí toma um caldo, tem aquele desafio, dá aquela ralada no joelho de uma onda um pouco mais forte que veio, mas a pessoa resiliente, intensa, focada, ela vai, de repente olha para trás e as ondas, a arrebentação ficou para trás. Ela tem o oceano azul pela frente. E aí entra o efeito bola de neve da assessoria, que é o crescimento da custódia, aquele cliente que ele depositou um montante, gostou do trabalho da assessoria, deposita mais, faz indicações e assim o assessor ele vai ganhando cada vez mais. E a gente pode falar que existe uma certa renda recorrente na assessoria? Como que isso funciona? É com base no tamanho da custódia, alocado em fundos, por exemplo, que o assessor vai tendo alguma receita previsível? Na pandemia, eu ouvi uma entrevista do Nassim Nicholas Taleb, falando que a forma que o mundo enxergava as profissões estava mudando muito. Por que ele falou isso? Pessoas que achavam ter estabilidade estavam sendo demitidas. E pessoas que estavam fazendo a mesma coisa há 30 anos. Elas não sabiam fazer outra coisa, achavam que tinham estabilidade ali e se viram, de repente, no mercado de trabalho sem conseguir se adaptar. E eram profissões consideradas profissões com estabilidade. Um assessor de investimentos, antes de tudo, ele é um autônomo, é um empreendedor. E não existe estabilidade nessa profissão. Mas ele está o tempo todo gerando novos negócios. E eu acho que uma das coisas mais estáveis que podem acontecer é você ter uma carteira de clientes fiéis, seus. Isso daí gera uma estabilidade muito maior do que depender de um chefe ou depender de um cargo. Quando você depende dos seus clientes fiéis, isso é um elo muito forte que te traz estabilidade. Falando da estabilidade pelo lado da receita, do dinheiro que você recebe, existem algumas frentes de receita que são constantes e você recebe ela ao longo do tempo. Todo mês você recebe uma parcela daquilo ali. A taxa de administração de fundos, giro de carteiras de renda variável. E isso aí você pode ter uma certa expectativa de previsibilidade.
E existem algumas frentes que são aquelas frentes que dão uma porrada de receita e que te surpreendem ali no mês. Você não pode depender delas, não vão ser as que vão pagar as suas contas, mas vão ser aquelas que vão pagar o seu carro novo, vão pagar aquelas suas férias, vão pagar aquele investimento maior que você quer fazer na sua carteira. Essas receitas recorrentes, hoje também, elas vêm por meio da taxa de administração pelo FII fixo, que a gente já pode cobrar aqui no Brasil e que é mais recente, que é uma cobrança fixa em cima da custódia que o seu cliente tem com você e você recebe mensalmente esse valor já acordado, que acaba trazendo também uma previsibilidade de receita maior para a carteira. Eu gostaria de explorar esse assunto melhor contigo. Então, existe um modelo baseado em comissão, que é a corretagem da renda variável, é aquele spread da renda fixa, aquela taxa que vem do COI, taxa de administração dos fundos, e tem o FII fixo. Então, explica bem assim as diferenças, vantagens e desvantagens desses dois modelos, por favor. Não existe modelo melhor, existe aquele modelo que se adapte ao que seu cliente quer, e a gente tem que optar sempre ao que é melhor para o nosso cliente. O modelo tradicional brasileiro é o commission based, aquele modelo baseado em comissões. Então, se eu aloco no fundo A ou no fundo B, um vai ter uma taxa de administração de 2%, o outro vai ter de 1%. E esse repasse dessa taxa de administração vai variar de produto a produto até ir para o bolso do assessor. Esse é o commission based. Qual que é o benefício disso? Esse benefício do commission based é que o assessor está o tempo todo olhando quais são os melhores fundos, qual fundo é mais barato, qual fundo é mais caro, ele tem que ficar pesando isso para não afetar a rentabilidade do cliente e ele vai sempre tentar filtrar os melhores produtos. Mas existe um certo conflito de interesses se você olha que um fundo paga mais do que o outro e não necessariamente ele vai escolher o fundo que é melhor para o cliente dele. Como todo mercado, existem bons profissionais e maus profissionais. E o que era mais criticado nesse commission based era esse conflito de interesses. O que acontece no FII fixo é que você acorda uma taxa anual que o seu cliente paga por aquele trabalho, aquele acompanhamento de assessoria que você vai fazer na carteira dele. Geralmente, esse range ele vai variar de 0,5% até 1%, dependendo da qualidade do serviço que você vai prestar para o seu cliente ou do tamanho da carteira que ele vai investir com você. Então, você tem margem para poder negociar esse FII fixo. Esse fixo ele elimina esse conflito de interesses frente ao produto. Porque você alocando no fundo A ou no fundo B agora, você já tem um valor acordado que o cliente vai pagar por aquele serviço que você está prestando e o restante vai voltar como cashback para ele. Qual que é o lado ruim desse modelo de remuneração? Como você já tem uma taxa acordada, você já sabe quanto você vai receber, alguns assessores podem perder o interesse de olhar na lupa, olhar na vírgula o detalhe aquela carteira. Então perdem aquele cuidado, aquele esmero com a carteira do cliente. Então, é importante que mesmo que tenha um FII fixo, o assessor esteja sempre preocupado e dedicado em fazer a carteira render o máximo possível, proteger o patrimônio do cliente, fazer os melhores investimentos. Um CRA novo, um CRI que saiu, um CDB ali com taxa muito maior, uma debênture incentivada que não paga imposto de renda, mesmo que ele já saiba quanto vai ganhar, é importante ele prezar pela melhor qualidade de alocação possível para o cliente dele. São modelos diferentes, cada um com seus pontos fortes e pontos fracos. Nós falamos sobre várias frentes de atendimento ao cliente, sobre FII fixo, commission based, mas eu gostaria de falar sobre agora prospecção. Legal. Isso é um assunto, sobretudo, importante para aqueles que estão começando, ainda não têm clientes. Então, como que um assessor poderia começar a montar a sua carteira? É o familiar? É o colega do trabalho? É uma pessoa com a qual ele trabalhou? Como que você... Imagina que você estivesse agora ao lado de uma pessoa que você acabou de contratar. Essa pessoa ela tem 0 clientes. Que caminho das pedras você passaria para ela? Com o passar dos anos, Raoni, eu percebi que na assessoria nós temos 2 gargalos principais na profissão, inerentes a ela, que é o gargalo de geração de novos leads e é o gargalo de conversão desses leads. Geralmente, para quem está começando, é isso que você falou, vai ter que gerar novos relacionamentos, vai ter que aumentar o networking, as redes de relacionamento dessa pessoa. Então a pessoa que está começando agora, provavelmente o gargalo dela, que vai impedir ela de crescer ainda mais rápido, e ela tem que focar em aumentar esse gargalo para ela acelerar na carreira, é justamente a parte de geração de novos leads. Como que uma pessoa que está começando agora gera novos leads? Primeira coisa, família e amigos. As pessoas que já te conhecem, já sabem que você é de boa índole, tem um bom histórico, foi um bom profissional na outra profissão que você exercia. E, na minha opinião, o melhor indicador de sucesso futuro é sucesso passado. Se você foi um bom advogado, provavelmente você vai ser um bom assessor. Se foi um bom engenheiro, um bom dentista, um bom atendente de loja, você vai ser um bom profissional depois também, seja no que você dedicar a fazer aquilo ali com dedicação, com esforço e com amor.
Então, nessa geração de novos leads, as duas estratégias que mais dão resultado no gargalo da geração, na minha opinião, são eventos in person ali, que você vai fazer na escola do seu filho, que você vai fazer no local de trabalho que você fazia parte antes, lá na sua reunião de amigos, você reúne todo mundo e faz ali uma apresentação sobre renda variável, sobre mercado financeiro, sobre cenário macroeconômico. Esses eventos dão muito resultado, porque te colocam numa posição de autoridade frente às pessoas que estão ouvindo, elas começam a confiar em você como profissional do mercado financeiro e geram um relacionamento. E você está levando algo de qualidade para aquelas pessoas. Mesmo quem não vai ser seu cliente vai se sentir lisonjeado de você convidar para explicar o que está acontecendo com a taxa de juros no mercado americano agora, que vai influenciar desde das taxas de hipoteca até a taxa de juros brasileira. Ou então falar de tá na hora ou não de comprar Bitcoin agora que aconteceu o halving lá nas criptomoedas e nas blockchains. O halving do Bitcoin vai influenciar as outras criptomoedas? Todo mundo quer saber disso. Então, esses eventos de educação financeira, de planejamento financeiro ou de algum assunto específico trazem muitas pessoas e te colocam em contato com muita gente, dão resultado. E eventos de networking. Participar de confrarias, de grupos de liderança, de grupos que estão genuinamente dispostos a resolver algum problema da sociedade, grupos de caridade, onde você vai fazer o bem ali e provavelmente você vai receber o bem também, pessoas que confiam em você, pessoas que vão vir trocar uma ideia com você e saber, você trabalha com o quê? O que você faz? Você pode me ajudar nisso. Então, esses eventos de educação, essas palestras e esses eventos de networking são os que mais melhoram esse gargalo de geração de leads. Ajuda um pouco na conversão também, mas para quem está começando e está focando em gerar mais leads, aumentar o networking, eu iria por esse caminho. Você foi falando, aí cada exemplo que você trazia parecia que uma imagem, ela vinha se formando na minha cabeça, né? Eu adoro ir em feiras do agronegócio. Aí vou na feira do agronegócio, vou passando nos estandes, e não apenas para ver, mas para conversar com alguém, para trocar um cartão. Você estava falando hoje mais cedo sobre a Expa. Bom, quando eu atuava na XP, no dia a dia, em renda variável, era difícil eu visitar os estandes porque eu tinha que cuidar de renda variável. Mas depois, é de fato passar por estande a estande, perguntar, falar, se relacionar. Só que isso não pode ser feito de uma forma apenas orgânica, tem que ser planejado. Lá na Melver, nós entregamos para os nossos alunos do Melver Pro e do MBA um guia que ele mostra os principais eventos de várias áreas pelo Brasil todo. É incrível, uma mão na roda. Imagina uma pessoa que acabou de ingressar no mercado, ela vê na região dela todos os eventos organizadinhos, data, site. Então, não espere uma campanha aparecer no seu Instagram falando de determinado evento. Organize-se. Onde você pode ir no próximo mês? Isso tem que ser feito de forma estratégica e não ser apenas um ponto de passagem. E como falar com uma pessoa que você não conhece? Né? Como que você aborda? Cheguei numa feira, num evento, num stand de uma determinada empresa. Como fazer esse approach inicial? Raoni, muita gente que está começando agora me faz essa mesma pergunta. Davi, como que eu vou falar com um parente meu que eu não falo há anos? Como que eu vou puxar assunto com um amigo meu que eu não falo há anos e chamar ele para vir conversar comigo? Não vou soar meio interesseiro, com segundas intenções. Uma dica importante que eu vi na prática acontecer e deu certo comigo é: tente não ser interesseiro, mas ser interessante. O principal é você conseguir se doar dentro do círculo ali que você estiver fazendo parte, ou como você consegue contribuir para a vida de alguém. Entrega antes de pedir alguma coisa. Eu acho que esse é uma métrica que raramente ela falha. Se você é interessante naquele seu círculo de amigos, se você é interessante naquele seu círculo de trabalho, se você é interessante naquele seu círculo de networking, inevitavelmente, por reciprocidade, as pessoas vão querer saber mais sobre você, sobre o que você faz e como que você consegue contribuir também em outros âmbitos. Então, como que eu entro em contato com essas pessoas? Primeiro, você não tem que ter segundas intenções. Você tem que ter segurança de que o que você faz é importante para a vida daquela pessoa. Então, você está levando algo de qualidade. Algo de qualidade, se você souber um copo de qualidade, um celular de qualidade, uma comida de qualidade, você vai querer oferecer para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para seus melhores amigos, se é algo que te faz bem. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter segurança no que a gente faz. Se é um trabalho honesto, correto, qualificado, que tem todo o suporte de um escritório por trás, tem todo o suporte de escolas de educação como são a Melver e tudo isso que o assessor faz para se qualificar.
Você tem segurança de que você está levando algo bom para essas pessoas. Você se torna interessante. Você sabe tirar a dúvida das pessoas, mesmo que elas não sejam seus clientes. Você sabe explicar sobre taxa de juros ou dólar, mesmo que eles não sejam seus clientes. Você acaba ficando a pessoa mais interessante daquela roda, porque você está contribuindo com aquelas pessoas. Então, antes de ser interesseiro e tentar trazer o cliente, tente ser interessante e contribuir. Inevitavelmente, essas pessoas vão querer ser seus clientes. Eu digo que um bom assessor, ele precisa se atentar em 3 grandes pilares. Pilar técnico, afinal ele tem que saber sobre os produtos que ele está vendendo, oferecendo. Um pilar comercial, saber apresentar, saber se comunicar. E o terceiro pilar é o mercadológico. Com o mercadológico eu trago muitos dos elementos que você falou. Saber conversar sobre macroeconomia, sobre política, com cuidado de que a gente vive num país polarizado. E que o assessor, a meu ver, ele deveria ficar um pouco neutro ali, com opiniões mais racionais do que ideológicas. Saber falar sobre as principais empresas, sobre fatos geopolíticos. Isso faz com que a pessoa ela seja interessante. Que ela possa sentar em uma mesa grande como essa e ser ouvida por outras pessoas, ser respeitada, admirada, e assim ela vai criando conexões. Concorda? Faz sentido? Com certeza. E é um crescimento em W que eu falo, praticamente, né? Você tem um W, assim. E essas 3 perninhas do W, elas têm que se desenvolver de maneira parecida, né? Você não pode se destacar só em uma frente e esquecer das outras. O assessor ele tem que ser um profissional muito versátil. Ele tem que ser um profissional que sabe conversar, mas entende de alocação, mas sabe falar de mercado, uma pessoa que entende de pessoas, mas entende de números. Simplesmente é a profissão que eu considero a mais versátil de todas. Porque você tem que lidar com a parte exata da coisa, os números, as alocações, as rentabilidades, mas você também tem que, às vezes, fazer o papel de psicólogo, você tem que saber fazer o papel da pessoa que ouve ali as dores do seu cliente, e o bom assessor sabe traduzir as dores numa solução. Então, essas 3 perninhas, elas são inevitáveis na carreira de qualquer bom assessor. Você tem que saber lidar com pessoas na parte comercial, tem que saber trazer essas pessoas e fidelizar elas, então você tem que ser bom com lidar com pessoas e emoções e também entender de mercado, afinal, o produto e o serviço que a gente está levando é esse. Agora eu queria falar contigo, Davi, sobre crenças. Mas não crenças na relação assessor com o cliente, mas sim o assessor com ele mesmo. Alguns alunos que dão o primeiro passo na assessoria, às vezes eles me procuram e digam: Raoni, eu não tenho perfil comercial. Você acha que perfil comercial é algo que pode ser desenvolvido? Uma venda, ela é ciência ou ela é arte? Um pouco dos dois, não acho? Um pouco dos dois. A parte da ciência da venda de um bom vendedor, ela é totalmente ensinável. O que é a parte da ciência da venda? Como fazer uma boa reunião, como falar de investimentos, como fazer um almoço de negócio, como que você monta uma carteira e você vende bem essa carteira para o seu cliente, como você é convincente, passa segurança. Tudo isso eu consigo ensinar um assessor do zero e ele consegue atingir um nível muito bom nisso. Essa é a parte da ciência de uma venda, seja de um produto ou de um serviço. A gente trabalha com os dois, produtos e serviços. E a parte que é arte de uma venda? O que é a parte que é arte? É o cara não ter aquela síndrome da musiquinha do Fantástico, que chega domingo à noite, ele fica triste, não quer que inicie a segunda-feira. É a pessoa ser automotivada, a pessoa gostar de ter relacionamento com pessoas, falar com gente, explicar coisas, resolver problemas. Isso é quase que uma arte. Isso é moldável, isso é melhorado, mas a pessoa que tem isso dentro de si, ela desenvolve melhor e mais rápido do que os outros. Então, a parte que é ciência, a parte exata da coisa, o treinamento, o passo a passo, isso a gente consegue ensinar e ensina muito bem. Mas as pessoas que têm isso inato, essa vontade de empreender, essa vontade de falar com pessoas, deixar um legado, ensinar outras pessoas e principalmente mudar a vida das pessoas por meio dos investimentos, isso é muito inato. Isso você desenvolve, mas não se cria. Muito bom, essa foi a primeira crença. A crença da falta de perfil comercial. Vamos para a segunda. A crença da idade mais avantajada. Recebo mensagens de pessoas com 30 anos achando que já passaram do tempo. Recebo mensagens com pessoas de 60 anos aceleradíssimas querendo iniciar na carreira. Como podemos lidar com essa dificuldade que algumas pessoas têm achando que elas são velhas, independente de quando elas nasceram? Isso é muito interessante porque na prática, alguns dos melhores assessores que eu conheço começaram em idades um pouco maiores. Não quer dizer que a pessoa estava velha, mas com 40, 50, 60 anos, a pessoa pode achar que já deveria ter uma carreira ou já fez uma carreira consolidada. Eu vou fazer uma mudança de carreira depois de 30 anos de experiência nessa área. Alguns dos melhores assessores souberam usar essa bagagem que eles construíram ao longo de 30, 40 anos de profissão
para acelerar na assessoria. Acharam um nicho específico onde eles já entendem as dores daquelas pessoas que trabalham com petróleo, ou aquelas pessoas que são pilotos de avião, e usaram essas bagagens que eles foram acumulando para fazer acelerar ainda mais rápido. Eu digo que existem alguns profissionais que têm 40 anos de mercado e ainda são amadores. Pessoas que têm uma vasta experiência, mas ainda fazem um trabalho amador. E existem pessoas com pouquíssimo tempo que já são profissionais no que fazem. Então, não tem a ver com a idade da pessoa, mas o quão rápido ela se desenvolve, ela estuda e ela consegue transparecer e levar isso para o cliente dela. Então, a questão da idade, se a pessoa sabe aproveitar de uma maneira eficiente tudo que ela construiu durante a vida, falar com pessoas, fazer uma boa alocação quando ela aprendeu, fazer uma boa reunião, saber explicar para o cliente de uma forma clara e simples. Se engana quem acha que entende mais, quem fala de uma maneira mais complicada. Entende mais quem consegue traduzir melhor isso para o cliente. Quem sabe fazer isso tudo, independe se tem 70 anos ou se tem 18 anos, você consegue fazer isso muito bem. E completando, muito bom os seus pontos, eu gosto de dizer que na transição de carreira, ninguém começa do zero. Mesmo iniciando no mercado financeiro, a pessoa ela traz a bagagem dos anos que ela teve em outras profissões. Isso é libertador quando nós entendemos isso. Aquela sensação de, nossa, estou zerado, não sei o que eu vou fazer, mas é preciso valorizar o que cada um trilhou até aqui, concorda? Com certeza. Vamos à terceira crença? Vamos lá. Então, revisando, a gente falou a primeira crença, que é a crença da falta de perfil comercial, a segunda crença, que é a crença da idade avantajada, e a terceira crença é a crença do eu não tenho networking. Como que a pessoa que não tem networking, ela deve se libertar disso e começar a agir? Bom, networking provavelmente na vida das pessoas não vem como algo simplesmente adquirido. Uma herança. Uma herança, né? Toma aqui, estou velhinho, já vou parar de trabalhar, toma aqui o meu networking. Não é algo que você ganha, é algo que você desenvolve. Networking tem que ser desenvolvido. Algumas pessoas começaram a desenvolver mais cedo, outras pessoas começaram a desenvolver mais tarde e tudo bem. Se você não tem networking, existem N maneiras de você desenvolver networking. Mas isso não cai do céu. Você tem que se colocar em lugares onde o networking é feito e não só isso. Você tem que estar apto e estar disposto a dar o primeiro passo e fazer networking onde você estiver. Então, você tem que unir o meio onde você está colocado, junto com a sua disposição e a sua determinação de fazer aquilo acontecer. Tem muitas pessoas que participam de confrarias, de grupos de liderança, de grupos onde você vai fazer atletismo, vai fazer corrida na rua, e só por estar ali ela acha que o networking vai vir. Não. Muito do posicionamento dessa pessoa influencia. E algumas pessoas fazem um bom networking, já sabem falar muito bem, sabem puxar um assunto, fazer um quebra-gelo, mas se colocam pouco em situações onde ela vai ter ligações com outras pessoas. Existe um estudo que diz que você consegue se conectar a qualquer pessoa do mundo em 4 graus. Se eu pensar no Papa, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Papa. E a gente consegue chegar em qualquer pessoa do mundo, esse estudo diz. Não sei quanto de acurácia ele tem, mas ele parece bem verdadeiro, de que a gente consegue chegar em qualquer pessoa, dependendo de fazer as perguntas certas. Então, você tem que se colocar em locais onde você vai ser visto, onde você está cercado de outras pessoas que vão ampliar a sua rede de contatos e de conhecimento, e também você tem que ter uma postura ativa, de saber puxar um assunto, de saber fazer um quebra-gelo, para puxar essa conversa para você. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre o valor? Conta um pouco da história do escritório e o momento atual. Bom, a Valor Investimentos é um dos escritórios mais antigos do Brasil hoje. A gente tem mais de 20 anos de existência. Nasceu lá no Espírito Santo com Paulo e com Rodrigo, que são os fundadores. E a gente veio numa franca expansão desde então. Hoje nós somos responsáveis pela gestão e pela administração de mais de 10 bilhões de reais aqui no Brasil e no mundo. Então a gente tem alguns clientes que estão fora do Brasil e a gente consegue atender também. E eu acho que um dos pontos principais da Valor é ter 3 valores bem definidos, que é fazer a coisa certa, ter espírito empreendedor e vencer juntos. O nosso ponto principal é colocar o cliente sempre em primeiro lugar. O cliente sempre tem que vir antes dos nossos interesses, do interesse da empresa. Porque o interesse do cliente é o interesse da empresa. Então a gente preza por sempre fazer a coisa certa, atender bem o nosso cliente. Isso não é da boca para fora. A gente preza por isso nos mínimos detalhes. Vencer juntos, porque a gente tem um espírito de companheirismo muito bom. A gente dá palestra junto, a gente faz eventos juntos. E eu prezo sempre porque o todo seja maior do que a soma das partes. Se eu faço 1, você faz 1 e juntos a gente faz 2, a gente não tem que estar junto. Agora, se eu faço 1, você faz 1 e juntos a gente faz 3, aí o todo foi maior que a soma das partes e a gente tem que estar trabalhando junto.
E por último, e ter o espírito empreendedor. A Valor tem muito isso na veia de estar sempre crescendo. A gente, por ser muito antigo, mapeou no cliente várias demandas, não simplesmente por investimento, mas às vezes por uma previdência, mercado de capitais, pela educação financeira. A gente foi criando áreas na empresa que a gente consiga atender nosso cliente 360 graus. A demanda que o nosso cliente trouxer para a gente, provavelmente a gente vai conseguir suprir dentro de casa ou indicar algum parceiro confiável nosso que consiga melhorar essa dor financeira que o nosso cliente tenha. Hoje são quantas pessoas trabalhando na Valor? Hoje a gente tem mais de 300 pessoas trabalhando juntos na Valor. Quando vocês pensam para os próximos 2, 3 anos, quantas pessoas a mais participarão desse time? Provavelmente esse número que eu chutar, ele não vai estar correto. Porque a gente sempre faz projeções de crescimento e no ano seguinte, essa projeção, a gente passou e muito dela. Então, se hoje a gente tem cerca de 300 pessoas, ano que vem a gente pode fazer algumas aquisições, fusões com outros escritórios, trazer assessores ali de outras instituições que queiram trabalhar com a XP e com a Valor. Isso daí está impulsionando muito o nosso crescimento. Então, é igual você acertar o preço do dólar ou para onde vai a bolsa. Acho que a gente vai longe, eu não sei quão longe, mas eu sei que o futuro é muito promissor. E para os nossos alunos e alunas que ainda não estão trabalhando em nenhum escritório, como que eles fazem para conhecer mais sobre a Valor? Bom, vocês podem conhecer um pouquinho mais no nosso site, valorinvestimentos.com.br. Vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, no nosso Instagram da Valor Investimentos. E a Valor Investimentos faz muitos processos seletivos. Às vezes para trainee, às vezes para assessor júnior, assessores mais sêniores. Nas várias praças que a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, BH, Espírito Santo. Nós temos filiais e polos espalhados pelo Brasil todo. Então, se você faz parte de qualquer estado, pode entrar em contato com a gente via nossas redes sociais ou pelo nosso site, ou pode nos mandar um e-mail também, via algum assessor, entrar em contato com a gente por essas redes sociais. A Valor, ela de tempos em tempos posta no LinkedIn também essas vagas que estão abertas, então fiquem ligados, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, para toda vaga nova que a gente disponibilizar, vocês serem avisados. E já é preciso ter a certificação Ancor para iniciar o processo seletivo com vocês ou não? Para iniciar o processo seletivo, a gente não cobra Ancor. A Ancor ela é obrigatória para você começar a atuar, mas principalmente nos cargos de assessores júniores e trainees, a gente não cobra que você tenha Ancor para fazer uma entrevista, para a gente se conhecer melhor e deixar uma cadeirinha reservada dentro do escritório lá para você. Para começar as atuações como assessor de investimentos, aí sim você tem que ter Ancor, mas de início a gente não cobra ela. Temos vários alunos e alunas que passaram na Ancor com menos de 2 semanas de estudo na Melver. Então, não fique com medo, com receio da prova. É uma prova volumosa, mas não é uma prova difícil. Trata-se de algo que precisa ser superado rapidamente e com estudo, dedicação. Dá para tirar de letra, não dá? Dá. A Ancor ela é uma corrida de velocidade, não uma maratona. Não é aquela certificação que você vai ficar vários meses estudando, às vezes 1 ano estudando para tirar ela. Ela é uma prova que tem bastante volume, mas não é um volume complicado, não é uma matemática muito difícil, não envolve integrais e derivadas que a gente vê lá na engenharia. Então você consegue tirar de letra, mas é um volume grande de informação. Então se você conseguir dedicar o tempo certo e usar os materiais corretos, provavelmente você tira de letra a certificação. Agora fazer uma propaganda nossa, né? Os materiais corretos estão na Melver, né? Levantei a bola para você cortar. Levantou a bola, né? Legal, Davi. Queria agradecer pelo papo, foi incrível. Fico muito feliz em saber ainda mais a história da Valor. Conheço o Paulo, nossa, é um dos fundadores há mais de 15 anos. Então, parabéns pela jornada, obrigado pela parceria, conte conosco. E eu espero que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, que elas pesquisem mais sobre a Valor e para aqueles que ainda não estão trabalhando, que considerem fazer parte do time de vocês. Bom, agradeço aí o convite, Raoni, foi muito legal o nosso bate-papo. Aos que estão estudando, aos que vão começar na assessoria, eu desejo sucesso. Se quiserem saber mais, a gente está disponível, é só entrar em contato.